As universidades particulares não podem cobrar dos alunos que têm crédito educativo a rematrícula. Anteontem foi um juiz de Pelotas que concedeu a liminar a 30 estudantes da Universidade Católica de Pelotas. Ontem, aqui em Porto Alegre, a juíza Silvia Goraieb, da 11ª Vara Federal, concedeu uma liminar obrigando a universidade a aceitar a matrícula sem pagar do bolso do aluno. Porque as universidades, ao verem que o governo não está pagando crédito educativo, começou a cobrar dos alunos. Então, a doutora Silvia Goraieb, juíza federal, disse ontem que a relação jurídica é entre universidade particular e governo federal. Não pode, portanto, cobrar do aluno que recebeu esse benefício. Então, a partir de agora, a universidade não pode cobrar. Enquanto isso, o ministro Goldenberg está dizendo que está propondo o pagamento em 2 vezes, mas, na verdade, não paga. Aliás, o governo federal não paga o crédito educativo, não paga os aposentados, não paga os hospitais, paga mal o funcionalismo. O governo o que está fazendo com o nosso dinheiro, hein? Será que alguém sabe responder? Maria do Carmo. Olha, um passeio pela alma humana. Eu acho que é o fim das festas, né? Um passeio pela alma humana, um assunto que vai ser tratado aqui. Daqui a pouco mais com um jornalista e um psiquiatra. Mas antes as notícias de cultura e lazer da sua região. Até já. Atual premiando os vencedores do ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, desse ano. A RBS conquistou muitos prêmios no jornal, rádio e televisão. Pois a Associação Rio Grandense de Imprensa está promovendo um jantar para os jornalistas e publicitários, amanhã à noite no Senac, ali na rua Coronel Vitorino. Todos os jornalistas e publicitários estão convidados para este grande jantar de confraternização no Senac, amanhã à noite, 8h30 da noite. Adriana Saldanha, você está convidada. Assim, tá bom, obrigada. Mas hoje nós temos um grande show da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. É a apresentação do Natal com Amor, um espetáculo que reúne um coral de 500 vozes, um grupo de 150 pessoas vestidas de Papai Noel e um presépio vivo reconstituído da época do Renascimento. A última apresentação ao ar livre da OSPA foi no mês passado, em frente à Assembleia Legislativa do Estado. O espetáculo, que teve tiros de canhão e muitos fogos de artifício, reuniu mais de 2.000 pessoas. Natal com Amor será apresentado hoje à noite, a partir das 15 para as 9, na Praça da Matriz. E a regência, é claro, do maestro Eliazar de Carvalho. Mas olha só, falamos em literatura. O escritor gaúcho Carlos Nejar estará hoje, a partir das 6 horas da tarde, lançando sua primeira novela. O livro Um Certo Jacques Netan será autografado na livraria Prosa e Verso, no Shopping Praia de Belas. Tá aí, não dá para perder. Mas ele está de volta, Ivo Stiger, falando do pacote de Natal, com 7 estreias, Ivo, para esse final de semana. A partir de amanhã nós temos 7 novos lançamentos de cinema em Porto Alegre. É o chamado pacote de Natal. Tem coisa muito boa nesse pacote, Adriana. O primeiro filme, o que talvez vai ter o maior sucesso de público de todo esse pacote em Porto Alegre, repetindo o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, é A Família Addams. É uma comédia baseada nos desenhos criados por Charles Addams. E também naquela série de televisão que foi famosa, com a Angélica Houston, que aparece nessa sequência aí, vivendo a Mortícia, esposa do Raul Júlia, o Gomes, e com seus filhos adoráveis, diabolicamente adoráveis. É uma comédia encantadora que nos Estados Unidos, as 2 primeiras semanas, rendeu 50 milhões de dólares e que agora já está chegando aos 100 milhões de dólares. E que promete no Brasil também fazer um sucesso. Está entrando amanhã no Cacique, no Astor e no Marrocos e também em várias cidades do interior do estado. Um outro filme que eu recomendo a vocês é Barton Fink. É um filme que está entrando com exclusividade na ABC. Já foi apresentado nas sessões da meia-noite e agora entra a valer. É um grande filme, então, na minha opinião, um dos 10 melhores filmes do ano. Ele ganhou o Cannes esse ano, melhor direção, melhor filme, também melhor ator para o John Turturro. O filme se passa em 41 e narra a solidão, o desespero e a angústia de um escritor de Hollywood, um roteirista de cinema de Hollywood. É um teatrólogo jovem de sucesso que é contratado por Hollywood para escrever roteiros e mostra a solidão dele, os seus pesadelos e seus sonhos. O filme permite, inclusive, essa leitura do pesadelo dentro do pesadelo. Mas é um filme fantástico. Está em cartaz, como eu disse, no ABC com exclusividade, o que é uma pena, porque o ABC é um cinema não tem ar-condicionado. Então a sessão das 15 para as 8, ela realmente é muito quente, aquele teto de zinco lá, não tem o que fazer. Mais 2 estreias que quero destacar, acho que nosso tempo já está quase estourando. De Volta para Casa
uma comédia com Peter Feynman, é mais dramática do que comédia. Estamos vendo algumas cenas desse filme. A história é bem simples, é um motorista de caminhão de um cargueiro, um grande caminhão de carga, que aceita a incumbência de trazer, por amor à mulher que ele ama, trazer o filho adolescente dela, esse garoto que aparece aí, trazê-lo de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, até Chicago, no norte dos Estados Unidos. Então a viagem, isso é um filme de estrada, ele atravessa os Estados Unidos de sul a norte, levando esse garoto. É meio que na linha Esqueceram de Mim, né, Ivo? Acho que tem por aí, eu não vi o filme ainda, mas as referências são muito boas. Ele está em cartaz na Avenida 1 e Coral 2. E a última é Top Gun, Gases Muito Loucos, isso sim, uma comédia maluca, uma comédia do Jim Abrams. Nós estamos vendo as cenas aí, da mesma linha dos seus ex-parceiros que ele fez com Dave e Jared Zucker, que criaram Aperte os Cintos, o piloto sumiu, Top Secret e Corre que a polícia vem aqui. Vem aí. Aqui nesse filme ele está gozando Top Gun, As Indomáveis. Está em cartaz no Vitória, Coral, 1 e Hits. Tá aí, disse tudo. Um belo pacote de Natal, né, Maria? Um belo pacote de Natal. Mas olha só, para atender a comunidade da cidade, foi inaugurada mais uma ZH Classificados. Fica na Avenida Protásio Alves, 787. E desde as 8h30 da manhã de hoje já está à disposição do público. Intervalo. E depois o psiquiatra Paulo Santana, ou melhor, o jornalista Paulo Santana. Senhoras e senhores, para uma sessão de análise, porque nós estamos aqui com o psiquiatra Paulo Santana, jornalista Paulo Rebelato, ou melhor, trocamos tudo. Psicanalista Paulo Rebelato. O paciente Rebelato e o psiquiatra Santana. E o Paulo Santana, porque hoje à noite no Praia de Belas Shopping Center, aqui está o livro Comportamento dos Dois, que será lançado lá logo mais à noite, com sessão de autógrafos, e vocês podem chegar para se deliciarem com esse trabalho que, não, na verdade, vem a ser o quê, Paulo Santana? São 15 programas da rádio que vocês fazem aqui normalmente sábado de manhã, né? São diálogos nossos a respeito do comportamento das pessoas, não é, Maria do Carmo? Porque é muito importante o comportamento. Eu, por exemplo, hoje estava lendo um humorista norte-americano em que ele diz que o casamento dele, Rebelato, é o casamento mais feliz do mundo, Maria do Carmo. O casamento dele com a esposa dele. Porque eles jantam 2 vezes fora por semana. E jantam à luz de velas. E depois do jantar à luz de velas, que coisa boa um matrimônio assim, né? É verdade. Tem danças depois do jantar à luz de velas. Então ele diz que ele vai a esse jantar todas as terças-feiras e a mulher dele vai às sextas-feiras. Que é o casamento mais feliz do mundo. Quer dizer, isso é comportamento. Isso é comportamento. Como deixar que um casamento, né, prossiga sendo feliz sem o fastio, né, sem o tédio. Mas será, Rebelato, que são realmente felizes ou estão se enganando? Pois parece que é muito importante tratar essas questões que nós buscamos, Paulo Santana e eu, e o nosso diálogo no Gaúcho Comportamento é um diálogo especular, talvez narcísico, é um espelhismo, porque ambos somos Paulos, né? Mas eu acho que o valor, se é que se concede algum valor, e o livro se torna perdoável a partir das entrevistas do Gaúcho Comportamento, é o fato de que nós tratamos, Maria do Carmo, de trazer para o populês, procurando não banalizar a psicanálise, ou banalizá-la em níveis aceitáveis, isto é, banalizar no sentido positivo, de tornar algo banal, algo que possa ser falado do psicanalês para o populês, que são as angústias humanas básicas, como essas que traz o Santana, acerca do relacionamento homem-mulher, do relacionamento amoroso, né? E que vocês conseguem, sem dúvida alguma, no programa da Rádio Gaúcha, nos sábados pela manhã. Uma coisa que eu achei interessante, que dos programas todos que vocês fizeram, me chamou muito a atenção. E eu acho que é o que constantemente as pessoas buscam, que é a felicidade. Vocês tiveram um programa, né, Santana, que falava sobre felicidade? Está no livro. Pois, é verdade. Está no livro. Foi lindo aquilo. Foi muito eu lindo. acho que passou a ser o tema felicidade daquela... O carro-chefe. Terceira entrevista, o carro-chefe do nosso programa, até porque Então dá uma definição aí rápida do que é felicidade. Eu acho que a felicidade é algo que a gente encontra dentro da gente. É verdade. É algo como tratar de sintonizar 3 aspectos que habitualmente, Lazer, estão escindidos e fraturados dentro de nós. Até tem um dito popular que é mais ou menos assim, a felicidade não é uma estação onde se deve chegar, é uma maneira de viajar. Assim é. Eu acho que é bem simples. Eu queria dar uma Entre o definição. pensar, o dizer e o fazer, porque habitualmente nós somos tripartitos, Maria do Carmo e Lazer, entre dizermos algo, pensarmos outra coisa e fazermos algo totalmente distinto, não é?
dessas duas outras perspectivas do pensamento. Ele disse que nós dois somos dois Paulos, com uma diferença: ele é Paulo Alberto e eu sou Paulo aberto às ideias. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui: o Lazier pediu ao Rebelato a definição de felicidade, não pediu a mim. Eu me intrometo e dou a definição exata de felicidade. Tá ótimo, obrigado. Obrigado por esse seguinte, privilégio. Que é a seguinte: felicidade é você ser vice-campeão e vibrar e sentir-se campeão. Isso é felicidade. Isto é contentar-se com aquilo que Deus lhe deu. Isto é ser feliz. Deixa eu fazer E eu queria dizer que o Dr. Rebelato não é o primeiro psiquiatra e psicanalista que eu curo. Sim. A cura que eu pratiquei nele foi inovidável. Ele me agradeceu. Depois de 15 programas, ele me perguntou: quanto eu te devo, Paulo? Ele não é o primeiro que eu curo, mas vai ser o primeiro de quem eu vou cobrar o tratamento. Porque os direitos autorais desse livro, no que se refere à parte dele, que é metade por metade, ele vai me pagar pela sua cura. Porque aconteceu o seguinte: eu entrei e me deitei no divã. De repente, o Dr. Rebelato começou a me analisar. Mas aí eu conversava, ele queria que eu conversasse. Conversei e ele me tirou do divã e se deitou no divã. E grudou no divã e não sai mais do divã. Ele disse que o lugar dele é no divã e que o psicanalista sou eu. Curei. Pois é, mas eu acho que o importante desse programa Gaúcho Comportamento, que agora surge na versão livresca, que tem aí a cortina musical. Que tem a cortina musical, é que eu acho que realmente, assim, o Santana conseguiu me adoecer um pouco, eu consegui curá-lo um pouquinho, mas imprimimos, Santana e eu, uma certa perestroika psicanálise, uma abertura da psicanálise que estava entronizada, né, no discurso hermético, no discurso técnico, e que tem que sair daí para a rua. E você é o Yeltsin dessa perestroika. E o Santana é o Gorbachev dessa perestroika psicanalítica. Não, aqui, ó. O exercício da psicanálise é a coisa mais absurda e confusa que existe. Porque depois de 30 sessões, eu realmente curei o Dr. Rebelato, mas aí eu fiquei doente. Não, mas é isso que eu quero saber uma coisa. Sim. Aqui, ó. O Paulo Santana, tu sabe que ele é uma pessoa diferente. Sim. Eu sempre digo a ele: Paulo Santana, tu és único. Não tem pessoa igual a ele. Ele é maravilhoso, ele é louco, ele é tudo. Com aquele produto que são as calças jeans, parece? Sim. Não sou eu que sou diferente. Sim, Vocês é aquele que são comercial. iguais. É isso aí, Vocês nós é somos que são iguais. iguais. Como é que tu analisas o comportamento do Paulo Santana? Porque quando Grande. chega no vídeo, Santana é o diferente. Não adianta. O Lazier tem a sua característica, mas o Santana é algo mais. Como chegamos a isso? Eu acho que o Santana é inanalisável. Só cabe ao Santana uma síntese. E a síntese que eu faria é que o Santana é o único comunicador absolutamente imune ao ridículo. Porque o Santana é verdadeiro. É um poço de verdades num oceano vastíssimo de mentiras. E eu acho que é isso o que o povo brasileiro quer, sobretudo o povo gaúcho, que é amante, contumaz, sequioso de verdade. E o Santana é muito verdadeiro. A gente mente muito e o Santana não mente. Eu vejo assim, e para mim esse exercício, hora literário e esse exercício no rádio, de falar de psicanálise, dizer o que eu sinto e ele dizer o que ele sente, está sendo uma aprendizagem fantástica, porque eu também estou ficando ridículo no melhor sentido. Agora deixa eu fazer a mesma pergunta para o Santana. Deixa eu fazer a mesma pergunta. Eu gostei quando você definiu esses encontros como narcísicos. Isso. E os telespectadores estão vendo que tem um pouco de razão. Sim. Você que analisou o Rebelato, agora defina ele também. Bem, eu me definiria a mim próprio antes e depois. Porque vocês ficaram falando de mim aí, e esse assunto eu conheço mais que vocês. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte: que eu sou uma ilha de verdade cercada de mentiras e falsos antidoping por todos os lados. Essa é a minha definição. Como eu analisaria o Dr. Rebelato? Uma pessoa culta, cordial, aberta, intrigante, às vezes debochada, protestativo, insatisfeito, enfastiado. Neurótico. Eu acho que lhe curei, doutor. Não, O senhor não pode me dar aqui um atestado de incompetência. Eu lhe curei da neurose. O senhor é hoje um homem feliz, um homem que ri. Sem dúvida. O senhor não tinha esse jeito de sorrir que tem agora, antes de eu ter lhe feito a análise. Pois então, comporte-se, pelo menos diante de Esse mim. vermelho aí é para debochar do Então Santana? eu acho que esse vermelho é é o Paulo sangue. Alberto Rebelato. Uma pessoa fascinante. Eu, antes de conhecê-lo, mandei uma mensagem
na minha coluna. A minha. Gostaria de conhecer o Dr. Paulo Alberto Rebelato. É uma pessoa que me intriga, uma pessoa que me tocou, uma pessoa que me deixou curioso e sedento da sua voz e da sua ideia. E ele me mandou um telegrama dizendo que ele estava às ordens, que ele queria também se encontrar comigo porque gostava à distância muito de mim. Então nós somos duas pessoas iguais, que se entrelaçaram, não é, Maria do Carmo? É verdade, são aquelas coisas, né, Maria? Se ele fosse mulher e eu homem, ou se eu fosse mulher e ele homem, estudava casamento. E a garantia de que nós viveremos felizes para sempre nessas relações é de que ele não é mulher nem eu sou homem, porque senão ia tudo por água abaixo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Vai lá, Lazinho. Tá muito pessoal o negócio. Sim. É uma coisa séria. Daqui a pouco eu quero fazer um comentário sobre uma reportagem da Zero Hora, muito destacada ontem e hoje, sobre a prostituição no Rio Grande do Sul. Então, você que tem sido agora ultimamente uma exclusividade artística e técnica do Paulo Santana, eu gostaria que nos desse um ponto de vista sobre esse comportamento no Rio Grande do Sul. Sim. A prostituição está proliferando no estado. A Zero Hora está mostrando isso desde ontem. Por que isso está acontecendo? Isso faz parte de uma desagregação geral? Eu creio que sim, Lazier. Eu creio que nós todos estamos bastante prostituídos. Eu creio que, na medida em que o governo perde o respeito, o governo perde a honra, nós também nos autodesrespeitamos, nós também perdemos o respeito ético. Acho que os códigos ético-morais desse país estão nos adoecendo. Eu creio que a estrutura toda, a estrutura sociológica e psicológica do brasileiro está na UTI. E são sintomas sociológicos, sociais, que partem do universo psicológico das pessoas. Haverá alguma fantasia filicida, certamente. Ou seja, a sociedade brasileira é eminentemente filicida, isto é, mata de forma solapada e mascarada os seus próprios filhos. Eu acho que a cidadania nacional desta república cleptocrática e doente está matando os seus filhos. E a prostituição é uma das formas desse caos sociopsicológico. Rebelato, eu queria encerrar essa nossa conversa aqui com uma frase da página 114 do livro Comportamento. Por que a criança é alegre naturalmente e não tem tédio? Olha, a criança tem um paraíso, a criança tem a doce inconsciência do sentimento trágico da vida. A criança ainda não descobriu que a vida é um pouquinho mais árdua e pesada do que é para nós adultos. Tu poderias me perguntar também por que nós adultos somos tão tristes? Certamente porque temos olhos pedintes de retorno da infância, deste paraíso fantástico. Porque é bom ser criança de vez em quando. Sem dúvida. E se nós não conservarmos um lado criança, enlouquecemos. Nós temos que enlouquecer um pouquinho para não ficarmos loucos. Maria do Carmo, eu queria só, para finalizar, porque o Lazier suscitou o assunto da prostituição, dizer que sempre tive, desde a meninice, o maior respeito pela classe de prostitutas. E quero dizer mais, que me ocorreu agora, quando o Lazier Mas agora são o caso das meninas. levantou o assunto. Existem muitas prostitutas que não sabem fingir e chegam ao orgasmo, enquanto existem muitas esposas que só fingem porque não sabem ter orgasmo. Só que, perfeito, isso caberia numa outra discussão. É comportamento. O objeto Isso é comportamento. da minha pergunta foi em razão da prostituição das meninas, das menores. Criança de 9 anos. Isso é uma coisa lamentável, Daqui a pouco mas nós quero não falar vimos sobre nada. No Nordeste brasileiro, aqui no Rio Grande do Sul, elas se prostituem aos 15 anos. No Nordeste brasileiro, aos 8 anos. Eu acho que há um fator econômico também em tudo isso. Também, não é? também. Porque o instinto de sobrevivência é princípio, é fundamentalíssimo no ser humano. O ser humano tolera perder a tudo e a todos, menos a si próprio. Si próprio significa o próprio corpo. Eu acho que é uma tolerância biológica. Uma pessoa é capaz de vender o próprio corpo para que o corpo sobreviva e viva. E agora com desconto de Natal. Sim, sim, sim. Mas esse caso da prostituição, o Brasil daqui a pouco mais vai falar mais detalhadamente sobre isso, que está na reportagem de Zero Hora, é horrível, porque é violento. Tem meninas de 9 anos de idade, que tem um absurdo. Maria do Carmo, é hoje à noite. É isso que eu vou dizer. Hoje à noite, então, comportamento no Praia de Belas Shopping Center, na livraria Sulina. 8h30. 8h30 da noite, Paulo Alberto Rebelato, Paulo Santana, com o livro que fala muito
da alma. Santana, eu não vou estar lá porque eu vou a Arroio do Meio. Eu sabia, eu disse ontem que você não iria. Não precisa ir lá para comprar o livro, nós só queremos uma bagunça na nossa volta, um auê ali. Nós queremos gente, porque não tendo gente vai ser um fracasso. É verdade. Olha, não querendo comprar o livro, eu compro. Enquanto eu passo pro lazer, vocês vão dando autógrafo aqui, tá bom? Só sublinhar bem que é no Praia de Belas Shopping. Livraria Sulina. Livraria Sulina. Hoje de manhã você falou num outro shopping. Shopping Iguatemi. Falou no Iguatemi. É no Praia de Belas. Começaram a surgir os shopping. Ah, tem muito shopping. Quem sabe eu vou pro Iguatemi e ele vai comprar. Não, os dois do Praia de Belas. Cada um com um espelho. Praia de Belas Shopping, pelo amor de Deus. Tá bom. Obrigada, então, Matia. Ah, não, vamos direto. Vamos direto. Exatamente. Vamos para o esporte depois do intervalo. Esporte. Oferecimento Corep, classe A em materiais de construção. Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Santa Maria. E o Campeonato Estadual de Handebol Feminino pode terminar hoje à noite. O Sapiranga joga com a ginástica de Novo Hamburgo por um empate para ser bicampeão estadual. O jogo começa às 9 horas da noite no ginásio Centenário, em Sapiranga. Se a ginástica vencer esta noite, terá que ganhar do Esperança e do Tapera e ainda tirar uma diferença de 35 pontos. E a Copa Springer de tênis que é realizada todos os anos no mês de janeiro, está confirmada. Inicia no dia 6. As inscrições encerram-se no dia 31 na Associação Leopoldina Juvenil Local das Partidas. A competição de duplas será disputada até 31 de janeiro, com jogos todas as terças e quintas-feiras. E vôlei feminino. A falta de clubes profissionais no estado é a maior dificuldade das jovens jogadoras que se destacam nas seleções brasileiras. Jogar fora do estado é uma opção. E este pode ser o destino de Caroline Vollmann, de 17 anos. Ela foi vice-campeã mundial de vôlei feminino infanto-juvenil em Portugal na semana passada. Depois de descansar do campeonato e da viagem de volta ao Brasil, Caroline foi ao seu clube, a Sojipa, para contar aos amigos as emoções da conquista de um vice-campeonato mundial de vôlei. Tudo documentado com fotos. Só que Caroline vai ter pouco tempo para curtir a conquista. Ela vai fazer vestibular para direito e também decidir em breve se vai continuar estudando ou jogando vôlei. Os pais acham que ela pode até conciliar as duas atividades, mas se optar pelo vôlei, Caroline sabe que vai ter que sair do Rio Grande do Sul. Vôlei adulto no Rio Grande do Sul é inexistente, não tem. E para sair do estado seria na categoria juvenil, adulto, assim, mais velha. O sonho agora certamente é chegar até a seleção brasileira adulta. Sonho é sonho, né? Mas vamos ver, não sei. Vamos ver o que vai dar. E Marcelo Bosco, campeão mundial de vôlei infanto-juvenil no último domingo, também em Portugal, chega hoje a Porto Alegre. 17 anos, gaúcho, atacante do Grêmio Náutico União, ele foi considerado o melhor jogador do Brasil na partida final contra a União Soviética. Marcelo tem convite para jogar pelo Joinville no ano que vem. E começa a Liga Nacional de Vôlei. Na primeira partida disputada ontem em Belo Horizonte, o Chapecó venceu o Fiat Minas por 3-1. As equipes gaúchas estreiam hoje. Vale lembrar que a fase classificatória da Liga tem 40 dias, com 3 rodadas por semana. O calendário apertado faz com que as equipes procurem bons resultados logo na fase inicial, pois no final o desgaste físico e emocional é grande. E é pensando desta forma que as equipes gaúchas entram em quadra hoje em São Paulo. Em Suzano, a Frangosul enfrenta o União Suzano. Na Copa Brasil, realizada na semana passada em Porto Alegre, a Frangosul não teve dificuldades e venceu os paulistas por 3-0. Já a ginástica tem um adversário difícil. A equipe de Novo Hamburgo pega a Pirelli. O time de Santo André tem grandes destaques como Jorge Edson e Kid. Mas a ginástica com time renovado promete uma partida bem disputada. E mais um brasileiro na Fórmula 1. O paulista Christian Fittipaldi anunciou agora pela manhã que assinou contrato com a equipe italiana Minardi. Fittipaldi, de 20 anos, foi campeão mundial de Fórmula 3000 este ano. O piloto brasileiro faz os primeiros testes na Minardi em fevereiro. O Mundial de Fórmula 1 começa em março.
E depois dos comerciais você fica com o comentário do Lauro Quadros. E a 1h tem o Globo Esporte com a eleição da nova diretoria do Inter e os jogadores do interior do estado que vão jogar no São Paulo. E aí, meu amigo secreto? Pois é, deixa eu pegar aqui o presente. Tá meio se estribuchando aqui, ô Lazeiro. Sabe que eu, pra fazer pacote, eu sou meio baiano, mas... Você fez falta ontem lá. A fitinha azul não fui eu que botei, foi a minha mulher, tá? Tá bem. Tá bom? Prefiro o azul do que cor-de-rosa. É o que eu podia dar pro meu amigo nessa época de crise. Obrigado. Você sabe que o Natal em família resolveu consagrar também na família o amigo secreto. É verdade. Né? Que é uma forma de desdobrar, de administrar, né? A falta de dinheiro. Então aí, amigo secreto em família. Tudo bem, vamos em frente. Mas ontem eu falei aqui que este talvez tenha sido, você tem que me ajudar nisso aí, puxar pela memória, talvez tenha sido o campeonato mais desgastante nessa reta final. Para gremistas e colorados, não importa, porque o resultado soubemos agora há 3 ou 4 dias. E já era desgastante antes de sabermos o resultado. Então não é pelo resultado, é pelo transcorrer do campeonato nessa reta final. E aí eu tentei me lembrar, Lazia, você que é do meu tempo no esporte, em 61, quando o Internacional quebrou uma série do Grêmio, e se o Internacional com Sérgio Moacir, Sapiranga, Sérgio Lopes não fosse campeão de 61, o Grêmio teria emendado de 56 até 68, seriam 13 campeonatos consecutivos. Mas aí o Inter ganhou nos Eucaliptos ainda, no campeonato de 61. Leitão de Abreu e Foguinho estavam no Grêmio. Muito desgastante o campeonato. Aí o Sérgio passou pro Grêmio, o Grêmio foi supercampeão em 62, com decisão em 63, ficou pro ano seguinte e tal. Depois me lembro que em 69... início da era Beira-Rio, liderança dos Mandarins, o Inter cortando a série do Grêmio, também foi um campeonato estressante, né? Depois veio 77, foi quando o time do Tele Santana rompeu a série do Internacional. Aquele de 69 encaminhou o tricampeonato brasileiro do Inter, o octacampeonato regional. O de 77 encaminhou o Grêmio para 81 campeão brasileiro, 83 campeão da América e do mundo. E agora esse campeonato aí de 91 também é assim, porque está cortando uma série do Grêmio. E o Grêmio, vindo no rebaixamento, coisa inédita na história do Grêmio, uma tragédia, um desastre total, e o Internacional de 6 anos sem títulos. Então houve essa colisão, como eu estou escrevendo hoje em 0 hora. Então aconteceu de tudo, meu amigo Lazer. Aconteceu, por exemplo, um determinado momento em que o presidente do Internacional nos surpreendeu, e a mim particularmente, me chamando de gremista. E aconteceu agora, 4 dias atrás, o presidente do Grêmio e o Renato Portaluppi dizendo que tem que dar a faixa de campeão colorado para mim e para outros companheiros. Então, eu vou te contar uma coisa, a gente é marisco, né? Fica aí entre o rochedo e a água, e com quase 33 anos nessa atividade, pensando que já tenha visto tudo, não vimos nada ainda, porque sempre há uma coisa por acontecer. Então, de um lado uma chinelada, o cara chamando de gremista, vem do outro, agora essa semana chamando de colorado, e aí como é que eu fico, meu amigo? Não dá bola. É o que eu faço, meu amigo Lazer Martins. Maria do Carmo. Ok. Os funcionários do IBGE estão em greve desde o dia 27 de novembro. Eles pedem um reajuste imediato de 100% e no dissídio de janeiro a reposição de 396% de perdas. A greve do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atinge 60% dos cerca de 410 empregados do órgão no estado. A greve está impedindo, inclusive, o levantamento sobre o aumento do custo de vida, desemprego, além de outras pesquisas do Instituto. Hoje, às 5 horas da tarde, vai ser realizada uma assembleia na sede do órgão aqui em Porto Alegre para tentar ver como é que pode fazer essa situação e tentar acabar com a greve no Rio Grande. Como é que é, Maria? Desculpa, Maria. Como é que tentar? Como é que fizesse? Tentar ver como é que... Claro, né? Tu sabe gostei, que não, gostei. Chega pra cá, a gente consegue... Tentar, faça favor, tentar Isso. ver... Se resolve ou não. Lazier, vamos lá. Maria, desde ontem, o nosso jornal 0 Hora está publicando em série uma reportagem sobre um tema muito doloroso, mas muito real. Aí temos algumas manchetes que identificam bem o tema. É a prostituição de menores. O trabalho é do Carlos Wagner e Nilson Mariano. Um trabalho do mais puro jornalismo investigativo e de grande proveito para providências. A prostituição de meninas. A 0 Hora está mostrando matérias que têm aí esses títulos: um mercado sem limites, vendidas como mercadoria, quadrilhas abastecem as grandes cidades, o império de Buda, e até agora não estamos tomando conhecimento de providências. Precisou a imprensa, a 0 Hora, divulgar. É o raio-x da prostituição, mostrando o quanto o tráfico tem sido fácil, aliciamentos que se aproveitam da miséria e do desemprego de meninas
e de famílias pobres e, ao mesmo tempo, muitas delas ignorantes. Chantagens, oferecendo pensões a famílias que vivem na miséria e por isso tem que vender a própria filha. São 60 mil meninas, menores de idade, 12, 13, 14, 15, 16 anos, comercializando o corpo, perdendo a juventude, perdendo a saúde, perdendo a dignidade. 0 Hora está mostrando os rufiões e os gigolôs, mostrando os hotéisinhos miseráveis, mostrando os locais de encontro. E aí eu pergunto, e a polícia, o que tem feito a tudo isso? Aliás, a matéria está dizendo que tem policiais também envolvidos. Nós esperamos que esta matéria de 0 Hora, tão oportuna, sirva para a polícia tomar alguma providência. Acabar com isso. Esse tal de Buda que aparece no jornal está rico, explorando as menores, explorando crianças. Então, por isso que perguntei há pouco ao Rebelato, isso faz parte de uma degradação completa? Vamos atacar tudo isso, está na hora. Vem aí a rede. Sérgio Cristino. Vamos às manchetes, Lazier. Os negócios com imóveis em Porto Alegre estão parados à espera da lei do inquilinato que entra em vigor amanhã. A direção da Santa Casa de Uruguaiana apela à população para que faça doações que cubram as despesas do hospital. Um menino morre atropelado na frente de uma escola em Porto Alegre. A família doa todos os órgãos. A Rede Regional começa agora com as notícias da sua região. Rede Regional de Notícias. Oferecimento. Salsichas Lebon. Parecem com as outras, mas é bom experimentar. Uma reunião esta tarde define se o comércio de Porto Alegre vai abrir neste domingo. Os lojistas propõem aos comerciários trabalhar dia 22. Em troca, oferecem folgas no dia 31 de dezembro e na segunda-feira de carnaval, além de vale transporte, refeições e aumento de 25% nas comissões de vendas. Os lojistas também querem que os comerciários trabalhem em 10 domingos do ano que vem. A proposta dos trabalhadores é folgar também na manhã da quarta-feira de cinzas, pagamento das comissões em dobro e trabalhar 5 domingos em 92. Mercadorias avaliadas em mais de 40 milhões de cruzeiros vão a leilão em Porto Alegre. Os artigos pertenciam à Casa Masson e foram penhorados porque a joalheria devia ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As mercadorias da Casa Masson foram leiloadas no prédio da Secretaria da Fazenda em Porto Alegre. Eram lotes de joias, óculos e relógios. Entre as mercadorias leiloadas estavam broches, correntes e gargantilhas de ouro. O secretário nacional de Vigilância Sanitária diz que nenhum país está livre da cólera. Segundo Baldur Schuber, as facilidades de comunicação e transporte podem espalhar a doença. Os Estados Unidos já registraram este ano 24 casos de cólera. O mesmo é aplicado em relação aos estados. No programa Bom Dia Rio Grande, Baldur Schuber disse em entrevista ao vivo de Brasília que, apesar das campanhas desenvolvidas até agora, a cólera pode atingir todos os estados. O importante é que nós estejamos preparados e toda a estrutura que o Ministério montou a nível do país com as secretarias de Estado tem este objetivo, de estar preparado. Porque se nós estamos preparados, nós temos condições de detectar precocemente e agir. Com isso nós evitamos o óbito e evitamos a disseminação. Obviamente que a cólera é uma doença que graça, dissemina, especialmente naquelas localidades, naquelas situações onde há precariedade de saneamento, onde o nível de instrução e de higiene é baixo. Então é muito importante estar preparado. Entregue esta manhã em Porto Alegre o Prêmio Ari de Jornalismo 1991. É um reconhecimento aos melhores trabalhos nas áreas de televisão, rádio e jornal. O Prêmio Ari é entregue pela Caixa Econômica Estadual. 4 trabalhos da RBS foram premiados. Um dos trabalhos que conquistou o Prêmio Ari de Jornalismo mostrou os efeitos da erupção do vulcão Hudson da Argentina e sul do Chile. A reportagem foi apresentada para todo o país no programa Fantástico do dia 22 de setembro e revelou a mudança brutal no meio ambiente de uma região. A erupção do vulcão Hudson cobriu tudo de cinza, acabou com as pastagens e matou rebanhos inteiros de ovelhas. Os outros trabalhos da RBS TV que receberam o Prêmio Ari de Jornalismo 1991 são o Projeto Cone Sul, o Programa Especial Lagoas e a reportagem sobre a fraude nas carteiras de motorista.
A Santa Casa de Porto Alegre recebe 45 milhões de cruzeiros para a construção de um centro de aperfeiçoamento profissional. A doação foi feita pelo Grupo Gerdau, que está completando 90 anos. O cheque de 45 milhões de cruzeiros foi entregue esta manhã pelo diretor-presidente do Grupo Gerdau, Jorge Johan Peter, ao diretor da Santa Casa de Porto Alegre, João Polanzik. É a primeira parcela do dinheiro que a Gerdau vai investir na construção de um centro de ensino no hospital para formar auxiliares de enfermagem. O custo total do projeto é de $250 mil, mais de 245 milhões de cruzeiros. Jorge Johan Peter também aproveitou para conhecer as obras do centro educacional, que deve ficar pronto em outubro do ano que vem. Os negócios com imóveis estão parados à espera da nova lei do inquilinato que entra em vigor amanhã. Veja a seguir. Passa bem o paciente Henrique Stumer, de 59 anos. Henrique, que é aposentado e mora em Viamão, fez transplante de rim na Santa Casa de Porto Alegre. O rim foi doado pela família do menino Cristiano Siqueira, de 12 anos. Cristiano morreu ontem no Hospital São Francisco, uma semana depois que foi atropelado na frente da escola onde estudava. Foi nesse cruzamento da Avenida Voluntários da Pátria com Rua Almirante Barroso, no bairro Floresta, em Porto Alegre, que há exatamente uma semana o menino Cristiano Siqueira, de apenas 12 anos, foi atropelado. Cristiano acabou morrendo ontem, mas ele não é a única vítima dos acidentes de trânsito aqui nesse local. Só este ano, mais 3 crianças foram atropeladas e acabaram morrendo. O local está sendo chamado no bairro de Esquina da Morte. A Voluntários da Pátria é uma das ruas mais movimentadas do trânsito de Porto Alegre. A todo instante passam carros particulares, ônibus e caminhões. Bem na esquina com o Almirante Barroso fica a escola onde o menino Cristiano Siqueira e as outras vítimas estudavam. É uma escola de primeiro grau com muitas crianças. Cristiano era aluno da 3ª série. Os colegas dele, principalmente os que viram o acidente, estão com medo e pedem segurança. Nunca mais eu vou atravessar ali. Depois do que aconteceu com meu colega, eu nem passo mais ali por perto onde aconteceu o acidente. E qual é a solução? Botar uma sinaleira, né? Não adianta só ter guarda na frente do colégio. Nós gostaríamos de solicitar às autoridades uma sinaleira ou quebra-molas, enfim, alguma coisa para evitar todo esse problema, né, que nós temos. A Secretaria Municipal dos Transportes informa que tem conhecimento do problema e prometeu tomar providências. A família de Cristiano Siqueira fez também a doação do outro rim e das 2 córneas do menino. O governo federal afirma que vai gastar 444 bilhões de cruzeiros para pagar apenas o reajuste das aposentadorias e pensões da Previdência Social. O Superior Tribunal de Justiça determinou o pagamento dos 147% de correção nos benefícios, mas nem todos os aposentados vão receber o reajuste. Antônio Brito. Só se beneficiam desta decisão os aposentados que ganham mais de um salário mínimo e que no Rio Grande do Sul são aproximadamente 195 mil pessoas. Segundo ponto, o aumento não é de 147%. Como as pessoas já tinham recebido 54%, vocês têm que fazer a seguinte conta. Peguem o que ganham e multipliquem por 60%. Aí vai vir o resultado correto. Terceiro e último ponto. A decisão só pode ser cumprida pelo governo depois de publicada pelo tribunal. E é isso que nós estamos tentando apressar aqui em Brasília. A crise no sistema de saúde. A direção da Santa Casa de Uruguaiana apela à população para que faça doações que cubram as despesas do hospital. A Santa Casa tem 400 milhões de cruzeiros para receber do INAMPS, mas recebeu apenas 87 milhões. Com os reajustes nos preços dos remédios e dos salários dos funcionários, o dinheiro foi suficiente apenas para pagar a folha de novembro. Além dos problemas financeiros, a Santa Casa está superlotada. Cerca de 2.000 pessoas vindas de várias cidades da fronteira oeste são atendidas por mês na Santa Casa de Uruguaiana, que há 2 semanas enfrenta a falta de leitos. Os 280 leitos do hospital estão ocupados e 10 pessoas estão na lista de espera aguardando vagas para internações. Os pacientes aguardam atendimento em enfermarias improvisadas ou em macas espalhadas pelos corredores. A situação se agrava por causa da falta de dinheiro. O hospital já recebeu do INAMPS 87 milhões de cruzeiros, correspondente ao pagamento das internações do mês de setembro.
O dinheiro deu apenas para pagar os 430 funcionários. Eu reitero à população de Uruguaiana que quem necessitar da Santa Casa que venha preparado com alguma doação, ao menos para cobrir remédio e alimentação, que por enquanto ainda não estamos dando socorro. O desperdício do dinheiro público. Guindastes que custam entre 500 milhões e 1 bilhão de cruzeiros abandonados no Porto de Rio Grande. Uma caixa d'água com capacidade para 1 milhão de litros nunca usada. E uma escola e uma usina de energia elétrica inacabadas. São exemplos do desperdício do dinheiro público mostradas no Jornal da RBS e que a Rede Regional de Notícias destaca agora para você. 9 dos 34 guindastes do Porto de Rio Grande não foram usados este ano. Avaliados entre 500 milhões e 1 bilhão de cruzeiros cada um, os guindastes estão parados por falta de manutenção, falta de pessoal e até de mercadorias. Estes guindastes foram comprados para transportar cereais, mas depois foi descoberto que eles não tinham muita utilidade nessa tarefa. A responsabilidade é do governo federal. Em 1985, a Prefeitura de Pelotas inaugurou uma caixa d'água no bairro Picrespo. A caixa tem capacidade para 1 milhão de litros, mas nunca foi usada. Há 6 anos, o bombeamento de água para o bairro é feito direto nas casas. Para recuperar a caixa d'água e tornar viável o funcionamento, seriam necessários investimentos de mais de 500 milhões de cruzeiros. A responsabilidade é da Prefeitura de Pelotas. O novo prédio da Escola Estadual Poti de Medeiros, em Porto Alegre, começou a ser construído em 1990. Quando pronta, a obra deveria ter salas de aula para 600 alunos. No final do ano passado, quando ainda estava em fase de construção, o novo pavilhão foi abandonado. Apenas 40% da obra foi concluída. A construtora responsável reclama que o orçamento aprovado pelo governo do estado não é suficiente para terminar o prédio. A responsabilidade é do governo estadual. A usina Emílio Seste deveria gerar energia elétrica para Tupanciretã e Jaguari. Construída pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, a usina teria capacidade para fornecer energia para 8 mil pessoas. Foram investidos na obra 1 bilhão e 200 milhões de cruzeiros. Quando faltava apenas a instalação de 2 turbinas e de 2 grupos geradores para concluir a obra, tudo foi abandonado. Por acordo entre o governo federal e o estadual, a obra deveria ser terminada pela CE. Até hoje, a usina está parada e a responsabilidade é do governo do estado. Não há imóveis para alugar em Porto Alegre. As imobiliárias suspenderam todos os negócios à espera da nova lei do inquilinato, que entra em vigor amanhã. Esta semana as imobiliárias de Porto Alegre praticamente pararam. Os proprietários estão aguardando a nova lei para alugar seus imóveis. Voltou a denúncia vazia, isto é, terminado o prazo do contrato, o proprietário pode retomar o imóvel do inquilino. Isto vale para contratos assinados a partir de amanhã, com prazo de 30 meses ou mais. A retomada de imóveis com contratos antigos também será facilitada. Ela pode ser pedida 24 meses depois do último acordo feito entre proprietário e inquilino. Se não houve nenhum acordo, o pedido de retomada do imóvel pode ser feito imediatamente, isto é, sexta-feira mesmo. Mas o inquilino tem prazo de 12 meses para entregar o imóvel. Os cartórios reforçaram a sua estrutura de atendimento. O Poder Judiciário espera receber amanhã uma grande quantidade de pedidos de retomada de imóvel. As imobiliárias não acreditam que isto aconteça. É que 80% dos proprietários e inquilinos já fizeram acordo. Não vai haver correria e o que vai haver, isto sim, é um retorno daqueles imóveis que eventualmente estavam fechados em todo o Brasil, um retorno desses imóveis para o mercado de locação em função desta nova lei. Uma cidade de Natal foi montada no centro de Estrela. A cidade tem casas, igreja, castelo e uma árvore gigante. A cidade de Natal ocupa meia quadra do centro de Estrela. Tem parque de diversões para crianças e palco para apresentação de danças e peças de teatro. As casas... A cidade de Natal de Estrela fica aberta até o dia 23 de dezembro durante todo o dia. A entrada é gratuita. O dinheiro arrecadado na única lancheria do local vai ser destinado a uma entidade assistencial de Estrela.
O Jornal do Almoço continua depois do intervalo com o comentário de Mendes Ribeiro. Rede Regional de Notícias. Oferecimento. Salsichas Lebon. Parecem com as outras, mas é bom experimentar. Jorge Alberto Mendes Ribeiro, comentário de hoje. Alô, amigos, muito boa tarde. Está nos jornais e passa pela cabeça de alguns o seguinte: como os 147 foram dados aos aposentados pelo judiciário, existem duas soluções. A primeira solução é não obedecer ao judiciário. E a segunda solução é elevar a contribuição de trabalhadores e empresas. Pura e simplesmente dobrá-las. A única solução que existe não é aventada, ou seja, cumprir a determinação judicial. Essa história de aumento de alíquota não é possível sem a intervenção do Congresso Nacional, razão pela qual descartem esta ideia. A outra ideia de não cumprir a determinação judicial, na democracia é diferente, é mais cara. Logo, eu também não acredito nela. E a terceira hipótese, que é protelar esta decisão, também, a meu juízo, não existe, porque o recurso que cabe é recurso sem efeito suspensivo, não susta a execução da medida. Agora, a colocação derradeira. Mas o Estado não tem dinheiro, a União não tem dinheiro. Ora, a União não tem dinheiro. A União tem dinheiro para repassar para as entidades privadas. O custo é 10 bilhões. Mas vamos deixar isso de lado. A União teve recurso suficiente para empolgar a ação de quantos que fraudaram a Previdência. É tão alto o número dos que fraudaram e é tão grande a dívida que o próprio ministro diz é até maior que o orçamento da Previdência, essa só do Magre. Mas de qualquer jeito aí está posto. Os 147 estão dados, têm que ser pagos e não podem ser atrelados a estas soluções ilegais e infactíveis, como, por exemplo, o aumento das alíquotas. Eu pensei, honestamente, que o jogo da angústia e da tortura mental tinha terminado. Mas, pelo visto, o arsenal do governo é maior do que eu pensava. Foi um privilégio ter estado com vocês. A propósito da matéria da 0 hora de ontem e de hoje, que comentamos há pouco, a prostituição de meninas, e a respeito do Buda, que é o grande rufião que tem em Porto Alegre, que está rico, que ganha da sua aposentadoria menos de 400 mil cruzeiros e que tem vários imóveis, boates, espeluncas, etc., ligou há pouco o presidente da UGIRM para cá, o Dr. Benjamin Boésio, dizendo que o Vitor de Jesus, o Buda, não é policial. Nós dissemos, não fizemos essa referência. O Buda foi policial, ele foi investigador de polícia. Imagine que investigador deveria ser. Mas ele está aposentado há muito tempo e está respondendo a vários processos aqui em Porto Alegre, mas não tem até agora nenhuma condenação. Maria do Carmo. Não tem nenhuma condenação, mais o que ele está fazendo é uma grande condenação. A Associação Educacional Ellen Keller, de Caxias do Sul, que atende crianças deficientes nas áreas da audição e distúrbios de linguagem, nos envia aqui uma pesquisa de avaliação da situação atual dos deficientes auditivos encaminhados ao mercado competitivo de trabalho através do serviço social da associação. A pesquisa apresenta a insuficiência de conhecimento do mercado de trabalho para o deficiente e o desconhecimento também de muitas empresas do trabalho que pode ser apresentado e desenvolvido pelos deficientes. O trabalho é bem extenso e coloca aqui na pesquisa que nenhum deficiente auditivo, por exemplo, exerce atividade rural. A incidência de rotatividade de empregos está diretamente relacionada com a insatisfação salarial do deficiente. Este, inclusive, é um trabalho pioneiro na produção bibliográfica do Estado. Nós vamos ficando por aqui. A seguir vem o Globo Esporte. Nós voltamos amanhã. Uma boa tarde. Boa tarde.
Jornal do Almoço. Oferecimento. Rainha das Noivas, vestindo seu lar com carinho. De Pascoal. Dirija feliz com De Pascoal e Goodyear. Central de Vendas Gaúcha Car. A Gaúcha Car vende seu carro sem você se incomodar. E linha La Cesa Light. Pegue leve.